a mais um episódio aqui do Muito Além. Eu sou a Nath Graciano e você está aqui no meu canal. Você pode já se inscrever para você não perder nenhum dos nossos episódios. A gente está aqui na temporada de número 4 e hoje eu recebo a minha amiga e ela também é, gente, sabe o quê? Olha que chique, ó. Científica. Amiga, se apresente com todo esse seu glamour, por favor. Bem-vinda, Esté. Ai, obrigada, Nath. Bom, meu nome é Stephanie Souza, eu sou farmacêutica, neurocientista e trabalho com o uso medicinal da cannabis há mais de 10 anos. Não conta muito, né? Amiga, não parece. Sua pele está bem, sabe por quê? Você tem usado Produtos à da base de Earth cannabis, Wellness. exatamente. E hoje eu estou como diretora-geral e científica da Earth Wellness, uma empresa norte-americana que faz a importação de produtos à base de cannabis de diferentes apresentações, formas farmacêuticas, com uma qualidade ótima e o principal, que é o valor acessível. Então, a empresa veio realmente para o Brasil para trazer acesso aos produtos à base de cannabis. Sensacional. Antes da gente entrar nesse assunto, eu quero aproveitar também e agradecer o patrocinador desse programa, que é a Mills Power. Eles que estiveram com a gente aí na temporada anterior, a gente deitado na cama, o primeiro colchão smart do Brasil, que, ó, com certeza, eu tenho certeza que CBD e dormir bem tem tudo a ver, né? Vamos começar explicando, amiga, como que o uso medicinal da cannabis se popularizou? Bom, o uso medicinal da cannabis aqui no Brasil, principalmente, né, fora um pouco também, ele voltou aos holofotes, porque é importante também a gente entender que esse uso ele é ancestral. Ele acontece desde 2000 antes de Cristo, né? Então, a humanidade já veio se beneficiando do uso medicinal dessa planta há muito tempo. Mas com o proibicionismo, a gente teve um período mais obscuro, muita dificuldade em pesquisar, então a gente teve muito atraso nisso. O que trouxe de volta a luz, né, do uso medicinal dessa planta? Uma criança dos Estados Unidos, né, aqui do Brasil também a gente teve esse mesmo perfil, que encontrou em um produto à base da planta cannabis, que era rico em um dos seus componentes, que é o chamado canabidiol, ou CBD, que hoje é o mais conhecido, mas ele é apenas um dos mais de 500 compostos produzidos pela planta e mais de 150 moléculas chamadas fitocannabinoides, que são essas moléculas que a planta produz e que interagem com o nosso organismo. Então, essa paciente, ela tinha o quê? Epilepsia refratária. Ela não conseguia sucesso no controle das crises convulsivas com os medicamentos tradicionais. Então, ela foi buscar em um produto à base de cannabis rico em CBD essa tentativa desse controle e deu super certo. Então, a comunidade voltou os olhos novamente para esse uso, que desde 1970, o professor Elisaldo Carlini aqui no Brasil, que é um pesquisador, inclusive da mesma escola que eu tive o privilégio de estudar, ele já trouxe essa pesquisa da atividade anticonvulsiva do CBD na década de 70. E ninguém deu muita atenção, né? Por conta do proibicionismo, aquele olhar todo que o pessoal tinha em cima da planta. E isso, depois, agora, né, nos anos 2000, voltou a ser assunto. Aqui no Brasil, a mesma coisa. Então, a gente teve uma mãe de uma criança que tinha epilepsia refratária e foi buscar fora o controle, né, para essa epilepsia com produtos à base de cannabis de maneira ilegal. Tanto que até existe um documentário, caso, né, vocês tenham interesse, eu sugiro muito assistir esse documentário, chama Ilegal, que ele conta a história dessas mães. Como que o uso da cannabis começou aqui no Brasil? Dessa maneira, elas traziam produto de maneira ilegal, tratavam seus filhos tinham melhoras impressionantes. Então, a criança que convulsionava 20 vezes ao dia, passava a convulsionar uma. Sim. Ou nenhuma. Então, era realmente, assim, resultados expressivos. E aí, as mães, ou seja, a comunidade, fez uma pressão para o poder legislativo, né, para o regulatório, poder, então, começar a trazer esses produtos de fora, principalmente dos Estados Unidos, que é um país que já está mais avançado, né, nessa questão. Então, desde 2015, aqui no Brasil, a gente consegue importar produtos à base de cannabis. Mas isso
é pouco divulgado, pouco conhecido, e naquela época era muito mais difícil, muito mais burocrático, né? Hoje em dia, a gente tem um acesso muito mais facilitado, empresas que trazem diversos produtos, antes era só o produto de CBD e nada mais. Hoje em dia, a gente tem uma diversidade de opções para tratamento à base de cannabis, porque a gente entendeu que ela não serve só para epilepsia refratária. A gente tem uma ampla gama de opções, né, para poder utilizar esses produtos. E claro, me vem a curiosidade de pensar como que você, né, como neurocientista, qual foi o gap, como que você entrou nesse universo e falou, eu vou pesquisar, eu vou me aprofundar nisso, né? A gente tem aí todo esse proibicionismo que você falou, e eu acho que hoje a gente tem um salto grande, Enorme. né, da gente ter as pessoas prescrevendo, tem a liberação necessária da Anvisa, então a gente já vai falar sobre isso, mas como que você parou para entender melhor sobre esse assunto? Onde foi que isso te pegou, assim? Assim como a maioria das pessoas que trabalham com cannabis hoje no Brasil, o meu motivo veio do lado pessoal, Sim. né? Então, meu namorado na época, hoje meu marido, teve o diagnóstico de esclerose múltipla, isso em 2013, e eu estava no último ano da faculdade, né? Eu fiz farmácia, e a minha professora, ela dava toxicologia, ela abordou a cannabis com um outro olhar. Então, né, claro, eu cresci, né, em escola católica, escutando, né, também tudo que a gente sempre ouve sobre a cannabis, e na faculdade eu tive a aula sobre o uso da planta como droga de abuso, mas ela também tocou no assunto do uso medicinal, que até então era desconhecido por mim e acredito que pela maioria dos alunos. E aquilo me chamou muito a atenção. E ela comentou que tinha um medicamento fora do Brasil que estava sendo, né, estudado para esclerose múltipla. E aquilo me chamou a atenção. Então, quando meu marido, né, hoje marido, na época namorado, teve o diagnóstico, eu falei, bom, eu quero estudar qual é essa relação entre a planta e a doença, né? Já que era uma doença neuroinflamatória, eu queria entender e ir atrás de muitos mitos, como cannabis mata neurônio, cannabis Sim. faz mal para o cérebro, faz mal para o ser humano. Então, eu, com esse viés, né, cientista, eu falei, não, eu vou estudar de verdade o que a literatura científica fala sobre isso e não o que fulano acha, ciclano acha. E aí eu fiz o meu TCC sobre o uso da cannabis em pacientes com esclerose múltipla. Esse TCC ele foi apresentado num congresso, premiado, e aí eu fiquei super feliz, super empolgada, quis continuar esses trabalhos, então ingressei no mestrado, fiz o meu projeto de mestrado também, né, com a esclerose múltipla em um modelo animal e tratando com canabidiol. A ideia inicial era estudar o CBD e o THC, mas pela dificuldade, né, burocracia da época, não foi possível, mas eu consegui estudar, então, o CBD nesse modelo, e a partir daí eu comecei a me apaixonar e a me encantar cada vez mais sobre a endocannabinologia. O que é a endocannabinologia? O estudo do nosso sistema endocannabinoide e como essas plantas, essas moléculas chamadas canabinoides, interagem com ela. Isso é uma coisa muito nova na medicina, porque esse sistema que todos nós temos, tem um neurocientista que eu gosto muito, que ele fala que todo mundo tem maconha no cérebro, então ninguém deveria achar ruim, né, esse nome. Nós temos essas moléculas. Exato. Por que ele diz isso brincando? Porque a gente produz no nosso cérebro, no nosso organismo, moléculas muito semelhantes com as da cannabis, que são os canabinoides. No nosso caso, são endocannabinoides. E o principal deles, que inclusive, já eu trago uma informação super legal sobre ele é muito parecido com o THC. E o THC, o que é? É a molécula psicotrópica. O que é psicotrópico? Que causa alteração da percepção da realidade, o famoso barato da maconha. Olha que incrível, a gente produz uma molécula no nosso cérebro que é muito semelhante a ela. Tanto que o nome dessa molécula foi dado como anandamida, porque em sânscrito, ananda significa bliss ou felicidade extrema. Então, nada mais é do que uma molécula que nos traz felicidade, alegria. Além disso, é a molécula responsável pelo aquele efeito runner's high. Você já ouviu falar desse efeito? Nunca.
Natália, você é essa esportista digna. Exato. Eu, como toda a minha carreira de atleta de Exato. alto rendimento, deve ser alguma coisa de explosão. Que eu não é tenho. o runner? O runner's high é aquela sensação que principalmente os Meteu maratonistas... louco? Chama meteu louco? Os maratonistas, principalmente, eles sentem, depois que a gente faz uma atividade de alta intensidade, alta duração, não dá uma sensação muito boa? Né? Liberação de hormônios, a endorfina. Exato, a galera achava que era por conta da endorfina, mas não. Quem é responsável por essa sensação é a anandamida, que é o nosso endocannabinoide. É ele que traz esse bem-estar depois da gente fazer uma atividade física. Por quê? A atividade física estimula o nosso sistema endocannabinoide. Então, olha que importante essa relação também da atividade física com o nosso sistema endocannabinoide. Por isso que às vezes eu vou no box e eu posto lá. Ela sistema endocannabinoide ativado. A gente se conhece porque a Esté começou no CrossFit, lá na Just Go, né? No meu box, antiga Gomixo. E aí a gente, né, eu venho acompanhando esse trabalho dela e hoje ela tá aqui como uma das nossas convidadas trazendo a Earth Wellness, que é a patrocinadora deste episódio. Então, sensacional, a gente vai apresentar os produtos hoje. Eu acho que um ponto que eu acho que é legal de esclarecer, né, para quem não sabe, quem não tem acesso. Qual que é a diferença de quem está assistindo o episódio para falar, Stephanie, o que é maconha, fumar um beck, um baseado de, né, uso medicinal da cannabis? Acho que isso é muito relevante para falar o que é proibido e o que tem liberação, para que as pessoas saibam popularmente a diferença dessas coisas também, sabe? Perfeito. Vai falar, eu vou usar o sérum e estou lá alucinado. Enfim, eu queria que você comentasse disso, dessa... Acho que é a parte mais... a parte popular, que as pessoas precisam ter esse conhecimento, né? Não, muitas pessoas acham que, eu vou usar cannabis, né, o uso medicinal da cannabis, e eu vou ficar doidão, eu vou ficar chapado? Não, isso não existe. O uso medicinal, primeiro, aqui no Brasil, ele precisa, para você conseguir comprar, você precisa de uma prescrição de médico ou dentista. Então, ele deve ser orientado por um profissional, justamente para encontrar a dose ideal e o produto ideal. Porque a gente está falando aqui, eu já comentei do CBD e do THC, que são as duas moléculas mais conhecidas. Mas a cannabis produz mais de 100 fitocannabinoides. Nossa, é muita coisa, eu não fazia ideia. A gente, assim, tá ainda caminhando nesse conhecimento, tem muita coisa a ser descoberta ainda, mas todos esses canabinoides, todas essas moléculas, cada uma isoladamente e combinadas, elas mostram efeitos farmacológicos, ou seja, efeitos benéficos no nosso organismo muito interessantes. Por isso, quando a gente fala de uso medicinal da cannabis, é importante dizer, né, diferenciar do CBD, porque muita gente acha que o uso medicinal da cannabis é só o CBD. Não, a gente tem vários outros fitocannabinoides, inclusive o THC, que é muito utilizado, por exemplo, para dores crônicas. A gente tem produtos que têm alta concentração de THC, que é a molécula responsável pela, né, alteração da percepção da realidade. Ela também pode ser usada com finalidade medicinal, mas quem vai dizer qual é a dose, quantas vezes você vai utilizar, qual é a forma farmacêutica, porque também é diferente. O médico não vai prescrever lá, fumar um baseado 3 vezes ao dia. Isso não existe. O que ele vai fazer é indicar uma apresentação, uma forma farmacêutica que exista no mercado, que tenha o quê? Controle de qualidade. Porque assim como qualquer medicamento, o médico tem que saber e ter certeza do que ele está dando para o paciente dele, né? Exato, então, vai que esse THC tá um prensado ali. Tem contaminantes, isso super prensado, acontece. para quem, né, a galera, né, prensado é contaminante. O que é o prensado? O prensado nada mais é do que a planta que misturou com grama, vários processos por conta do proibicionismo, né? Eles ficam com zero controle de qualidade, então vem com animais, vem mofado, vem e a galera, zero qualidade. Fumando esse rolê aí. Exato. Então, isso é uma das dificuldades do proibicionismo, porque se a gente tivesse igual outros países, né, Canadá, que a gente pode ter acesso, exato, a diferentes formas. Chama liberação como é, amiga? Legalizado, né? Legalizado. Legalização.
Alguns países têm, né, descriminalização, outros a Exato. legalização, Sim. mas enfim, né, a gente trazer esse acesso, eu acho que é o mais importante, né? Acho que eu bati. Não tem problema. Trazer esse acesso, eu acho que é o mais importante em diferentes produtos e com controle de qualidade, porque é Exato. isso. A cannabis, olha, mais uma informação curiosa para vocês. A cannabis, ela é considerada uma planta biorremediadora. O que é isso? Ela suga tudo que tem no solo. Então, isso é bom porque, por exemplo, em Chernobyl, a gente usou cannabis para limpar o solo da contaminação, juro. Então, a gente pode limpar o solo, tanto que para meio ambiente. Gente, cannabis, assim, a gente pode fazer roupa, tecido, plástico, concreto de cannabis. É assim, um mundo, uma infinidade nossa, eu de não fazia ideia. benefícios maravilhoso, né? Mas, enfim. Infinitas possibilidades, então, né, diante do uso medicinal da cannabis, né? Então a gente já esclareceu aqui para as pessoas a diferença, né? Então a galera não vai alucinar usando um CBD, por exemplo, Isso, né? exatamente. Né? Eu estava falando Controle dessa parte de qualidade, a de importância, ser, né? de ser exatamente dessa parte, né, de ser uma planta biorremediadora. Por que isso é importante? Porque a gente pode usar, né, para o bem, mas quando a gente pensa no uso da planta para a fabricação do medicamento, a gente vai concentrar tudo que tem na planta. E se a gente tiver metais pesados, contaminantes Sim. físico-químicos, microbiológicos, tudo vai para o medicamento. Por isso que é muito importante você saber de onde vem esse produto, porque a gente não tem um controle sobre esses produtos. Então, eu sempre indico todo mundo procurar produtos que forneçam um certificado de análise, que nada mais é do que um comprovante de que naquele produto realmente tem tudo que está no rótulo e mais, não tem contaminantes e outras coisas que podem te fazer mal. Muito importante, porque Isso a gente é sabe que o muito excesso de metais pesados, né, tem uma ligação com doenças mentais, enfim, é muito importante ter esse controle de qualidade, com certeza. E já que é um assunto velho e novo, né? E por conta. A liberação, ela não tem. Quanto tempo tem a liberação da Anvisa? Essa prescrição? Não tem muito tempo, né? Aqui no Brasil, desde 2015, via uso compassivo, que é mais difícil, né? Então, o médico tinha... Aqueles casos raros que as pessoas conseguem liberação, Isso. né? Eram A gente vê o pessoal surtando na internet com razão para conseguir a medicação, né? Exatamente, porque são casos mais difíceis. Então, o médico tinha que fazer um laudo, fazer todo um processo para entrar na justiça, né? Ou para conseguir Sim. importar aquele produto. Hoje em dia, a gente já tem resoluções da Anvisa que facilitam esse acesso. Então, a gente tem a resolução RDC 660, que é pela qual a gente trabalha, que permite a importação de produtos à base de cannabis que estejam pré-autorizados pela Anvisa. Então, a gente tem uma lista no site de Anvisa, onde ela permite que essas empresas tragam os produtos à base de cannabis. Além disso, tem outra resolução da Anvisa que permite a venda nas farmácias e drogarias. Então, isso também facilita o acesso, porém, o que dificulta é o preço, né? Normalmente, a vinho importada sai muito mais barata do que comprar na farmácia, o que também é um mito que ronda o uso medicinal da cannabis. O pessoal acha que os produtos importados são muito mais caros, e, na verdade, não são. Depende da empresa, né? Na maioria das vezes, a gente consegue trazer um produto com um valor mais acessível e com uma qualidade maior. Isso é uma das bases da Earth Wellness, né? Porque a empresa nasceu no Brasil justamente porque o filho do dono, o Malcolm, né? O dono é o James, ele é um paciente autista, nível 3 de suporte, e ele tinha que utilizar o canabidiol. Ele morava nos Estados Unidos, já trabalhava na empresa de lá, e ele tinha acesso aos produtos por um valor muito mais acessível. Quando ele veio para o Brasil, ele viu que os produtos custavam mais de R$2.000 na farmácia, e ele pagava $10 no frasco do filho dele. Aí ele falou, não, isso está errado, a gente precisa mudar isso. Então, o intuito da empresa realmente foi trazer acesso. Os produtos, eles têm um preço mais acessível, né? Por mais que ainda não seja, né, barato na concepção, né, brasileira, são produtos que vêm com uma qualidade muito boa, com tecnologia, com esse certificado de análise e a um valor muito mais acessível, justamente para que a gente possa popularizar essa medicina, porque a gente sabe que existem muitos usos diferentes, muitas condições clínicas diferentes que podem se beneficiar
cuidar dos diferentes produtos à base de cannabis, justamente pelo ajuste que os produtos fazem no sistema endocannabinoide, que é esse sistema que a gente tem, que produz a anandamida, que é o grande responsável por manter a nossa homeostase, ou seja, o equilíbrio do nosso corpo. É ele quem controla todas as outras funções. Então, quando o médico começa a entender sobre o sistema endocannabinoide, ele começa a entender que a cannabis ela não é uma panaceia. Realmente, a gente pode usar para diferentes condições clínicas de maneira diferente e individualizada. Por isso, mais uma vez, que o tratamento com produtos à base de cannabis deve ser prescrito e acompanhado por um médico ou um cirurgião dentista que seja, né, capacitado a fazer essa prescrição e esse acompanhamento. Porque, como eu comentei, o sistema endocannabinoide é muito novo, foi descoberto na década de 90. Sim. Então, assim, poucos profissionais têm esse conhecimento. E o nosso intuito também, além de levar o acesso para os pacientes, é levar esse conhecimento para os profissionais, porque é a partir deles que a gente vai conseguir alcançar todos os pacientes. Não, sensacional ter essa possibilidade, né? E hoje em dia isso estar mais acessível a nós, né? Eu acho que na minha casa a gente começou falando sobre CBD. Minha mãe, ela tem artrite reumatoide, diagnosticada há muito tempo, né? O meu cachorro, ele tem epilepsia. E aí a gente falou sobre isso, né? Quando eu descobri que você era cientista, neurocientista, a gente falou, será que se a minha mãe e o meu cachorro entrarem com o CBD, isso pode aliviar as crises, né? Então, assim, a gente trouxe essa possibilidade, ela conversou com o reumato dela, enfim, essas possibilidades estão aí, né? Obviamente não acessíveis a todos financeiramente, mas eu acho que isso está sendo construído, né, no Brasil, até porque existe toda uma indústria de fármacos que também, né, existe todo o seu embate ali, médicos se especializando nisso agora, né? Sim, a legislação tem mudado também. Agora, no SUS de São Paulo, a gente vai ter canabidiol. Jura? Que incrível! Os produtos à base de cannabis, né, mais canabidiol, rico em canabidiol, mas até o momento vai ser só para essas condições refratárias, epilepsias, né? Essas 3 epilepsias refratárias. Incrível, né? Mas já é um grande avanço, um passo, assim, com certeza. Quais são essas condições, amiga? São 3 epilepsias raras: Lennox-Gastaut, Dravet e síndrome da esclerose tuberosa. São condições refratárias epiléticas graves que não têm melhora com tradicional. Os fármacos que já são disponibilizados aí. Então, para esses pacientes pelo SUS, isso é super importante, SUS de São Paulo, os pacientes podem ter acesso a esses produtos. Existem outras vias também, né, que os pacientes usam quando realmente não tem condição. Então, a gente sabe que alguns pacientes conseguem habeas corpus para plantar na própria casa e produzir o próprio remédio. As pessoas estão fazendo isso hoje. Exatamente. Tem muitos médicos, advogados e médicos que auxiliam nesse processo para que a pessoa mostre que precisa daquele medicamento, não consegue arcar, então ela vai fazer, né, de maneira caseira. Existem também pessoas que, enfim, entram juridicamente no plano de saúde ou pelo SUS para ter acesso a esses produtos, porque realmente viu diferença no tratamento, viu uma melhora significativa e não tem condições de bancar. Então, essas possibilidades também existem. Eu achei super legal que você falou do seu cachorro, porque isso também acontece. Os cachorros, né, os pets, os animais, também têm sistema endocannabinoide. Eles também podem ser tratados com produtos à base de cannabis. E é demais que a veterinária, né, prescreveu, tem tudo certinho, né? Precisa ter essa liberação, não sei se é um cadastro. Como que os profissionais dessa área fazem, amiga? Eles precisam, o que é um curso? Como ele consegue se cadastrar para ter acesso, né? Porque a gente vai emitir uma receita que você tem que fazer seu cadastro, depois na Anvisa, tudo certinho, né? Como funciona para quem está assistindo e para quem tem interesse em trabalhar com isso? Quais áreas hoje é permitido? Bom, para prescrição de produtos importados, a gente só consegue vender para CRF e CRO, que são médicos e dentistas. Qualquer médico ou dentista que esteja inscrito no conselho. Fiquei com curiosidade. A gente tem muito uso na parte, né, de dentista. Por conta bruxismo, DTM, que é, né, disfunção temporomandibular, insônia e tratamentos para, né, para recuperação assim, na melhora do sono.
sono, ansiedade antes de um procedimento. Jura? Existem produtos Bucais, antimicrobianos, antissépticos, produtos tópicos para dor, aquela dor orofacial, a gente também tem produto. Então, assim, tem uma infinidade de utilizações que tanto os dentistas quanto os médicos têm prescrito, né? Então, ansiedade, dor crônica, depressão, condições inflamatórias, neuroinflamatórias, aí, principalmente, né, os médicos, autismo, epilepsia, Parkinson, Alzheimer, a parte dermatológica também. Então, para acne, a gente tem cremes à base de cannabis incríveis, que são muito anti-inflamatórios, psoríase, urticária também, tudo que é doença de pele, muitas condições, alergias. com diferentes forças de evidência científica, porque, como a gente comentou, né, esses trabalhos eles foram freados pelo proibicionismo, eles foram dificultados pelo proibicionismo, então a gente ainda está caminhando no entendimento de todas essas condições, porque são muitas indicações. Então, para cada uma dessas, tinha que ter um estudo com muitos pacientes por muito tempo. Isso a gente está caminhando, mas a gente já vê melhora em uma série de condições. O Alzheimer, por exemplo. A gente não tem estudo científico robusto o suficiente para falar que a cannabis é boa para o Alzheimer. Mas os relatos empíricos, os pacientes, os médicos, o que chega para a gente é uma melhora bem significativa. Então, a gente vai, né, caminhando, enquanto a gente não chega nesse nível de evidência, o que os profissionais fazem sempre é colocar na balança risco-benefício. E isso é muito legal porque os benefícios dos produtos à base de cannabis são muito maiores do que os riscos. Inclusive, nos Estados Unidos, a gente está conseguindo fazer desmame de opioides, que é uma crise absurda. Opioides é o quê, amiga? Desculpa, vamos... Opioides são medicamentos fortes para dor. Então, aquele Vicodin do Dr. House, sabe? Que deixa as pessoas realmente... O Oxycontin, que saiu ultimamente na Netflix, né? Uns documentários sobre como... Morfina. Isso, exatamente. Medicamentos bem fortes que causam parada cardiorrespiratória, o que a cannabis não causa, porque no mesmo lugar, né, que no cérebro, que a gente tem esse controle, a gente tem muito receptor para opioide, mas quase não tem receptor para cannabis. Então a gente brinca que é quase impossível morrer de overdose de cannabis, porque até hoje não existe um relato de overdose de cannabis. A planta, né, in natura, sem falar nos produtos sintéticos que existem também, e aí é outra conversa, mas falando da cannabis na planta, ela tem essa segurança justamente porque esses produtos não vão causar parada cardiorrespiratória. Então, nos Estados Unidos já tem acontecido muito essa troca, né, esse desmame desses medicamentos fortes que causam, né, overdose, o paciente vai aumentando a dose, né, porque, enfim, vai parando de fazer efeito, até que acontece um desastre desses. Então, lá tem sido muito utilizado. Aqui no Brasil, a gente também já tem começado esse movimento, né, um pouco menor, porque aqui o uso de opioides é mais controlado, mas a gente consegue também fazer essa redução, né, de outros medicamentos. Então, não só nesse sentido, né, mas os anticonvulsivantes, ansiolíticos, antidepressivos, a gente consegue fazer o desmame com produtos à base de cannabis. Sensacional. E agora com a parte médica, né? Como que esses profissionais podem ter acesso a essas prescrições? Como funciona isso para o profissional, né, da área da saúde? Então, os médicos e dentistas, eles não... Até os médicos veterinários, né? Eles também têm prescrito, só que a medicina veterinária, ela tá num limbo, né? A gente diz uma área cinzenta. Por quê? A Anvisa regulamenta produtos para humanos e o MAPA regulamenta produtos para animais. E nessa, fica um jogando para o outro de quem quer a responsabilidade para regulamentar o uso da cannabis em animais. Então, ainda está, né, numa zona mais cinzenta. Mas tanto os médicos veterinários quanto os médicos e dentistas, eles não precisam de nenhuma certificação para prescrever. Eles podem prescrever tendo CRM. O que eu acho ideal seria fazer, né, um curso, uma capacitação, entender minimamente sobre o sistema endocannabinoide, sobre a
a diferença dos produtos e também sobre como utilizar, porque isso vai fazer toda a diferença no tratamento, né? A gente brinca que às vezes chegam pacientes que falam, já usei, mas não deu certo. Sim. Mas como você usou? Qual produto? Por quanto tempo? Como foi a dosagem? Porque nessa medicina não existe uma fórmula de bolo, não tem uma dose certa. É individual, né? É muito individual, então é um processo até você encontrar essa dose. É muito diferente da medicina tradicional. Por isso, eu sugiro para que esses profissionais busquem cursos que tragam essas informações, né? E eu, como eu já trabalho há 10 anos nisso, eu percebi muito que tinha realmente essa dificuldade. Antes a gente só tinha acesso a materiais científicos, né, artigos em inglês. Então aproveitem que hoje a gente já tem esses profissionais, né? Então tem vários colegas, farmacêuticos, médicos, enfermeiros que trazem a sua expertise, né, dividem a sua experiência e facilitam o caminho para que novos profissionais comecem a prescrever, né? Eu sou uma delas que trabalho com a educação de profissionais da área da saúde, médicos, dentistas, justamente para que eles conheçam o sistema endocannabinoide e consigam fazer o acompanhamento, a prescrição da maneira certa para que tanto eles, quanto o paciente, quanto a empresa e todo mundo se beneficie, né? Então, a gente tem diversos cursos de capacitação. Essa semana mesmo acontece aqui em São Paulo um congresso brasileiro sobre medicina canabinoide, muito grande. Então, busquem se informar, busquem cursos de qualidade, com profissionais também que sejam referência, porque às vezes a gente vê, né, um ou outro ali que começou a entender e já quer sair ensinando. Muitas vezes não é assim, né? É uma medicina muito tranquila de ser trabalhada, mas muito complexa, porque ela é muito diferente do que o pessoal está acostumado. Então, eu sugiro realmente fazer essa capacitação e inserir essa terapia na prática clínica, que todos os médicos que começam, eles só aumentam as prescrições e só aumentam o feedback positivo mesmo dos pacientes. Isso é muito realizador, assim. Vamos falar um pouquinho da nossa área, né, de atletas da vida real, de treino. No CrossFit, eu sei que isso é bem comum, né, quando a gente viaja para os Estados Unidos, você vê isso nas prateleiras lá, esse acesso para comprar as coisas lá no mercado, na farmácia, cremes, né, à base de cannabis, muitas coisas, gel anti-inflamatório para dor muscular. Como que você vê isso hoje no esporte? Né? Quais são os benefícios e o que tem hoje para o esporte na Earth Wellness? Isso é muito legal, porque a gente tem uma infinidade de benefícios para os atletas, e não só atletas, né, de verdade, os atletas da vida real também, como eu, você. Porque a cannabis, ela é muito anti-inflamatória. Então, ela vai ajudar numa tríade que os atletas precisam muito, que é o sono e a recuperação muscular, além da alimentação. Então, né, essa tríade, Exato. fora o treino, né, a gente precisa ter uma base muito boa. E os produtos à base de cannabis, eles ajudam muito. Tanto as gotinhas, né, o produto sistêmico, oral, que a pessoa vai tomar, isso também ajuda na recuperação do sono, na recuperação muscular do treino, diminuição da fadiga e cansaço. E também os produtos tópicos, né, que a gente usa para aquela dor naquele local. Então, normalmente, né, uma dor no trapézio, a gente tem produtos à base de cannabis com fitocannabinoides e com outros compostos também, como mentol, capsaicina, que dão aquela sensação, sabe, de esquenta, gela. E, além disso, tem a ação anti-inflamatória do canabidiol. Então, esses produtos ajudam muito os atletas nessa recuperação e também, né, no seu dia a dia, por melhorar a ansiedade, diminuir o estresse, melhorar o humor, por conta de agir no sistema endocannabinoide. Então, pensa, você está agindo em um sistema que controla todos os outros. Então, você vai conseguir trazer um equilíbrio em diferentes frentes da sua vida a partir desse tratamento, desse equilíbrio. Então, para os atletas, é impressionante. Atletas, né, de CrossFit, brasileiros, de fora, já relataram que usaram produtos à base de cannabis e sentiram uma melhora significativa nessa recuperação muscular, no dormir, né, aquele acordar realmente descansado. Então, esses relatos que os atletas trazem, muitas confederações usam, até algumas empresas patrocinam esses atletas. Sim, no games mesmo, a gente tem empresas que estão lá, né, expondo.
tem sempre no Games exposto ali na feirinha, né, essas novidades. Isso é muito legal. Porque a gente fala, aqui que tinha esse ano, que eu fui ano passado, um lipstick. Um batom, era alguma coisa tipo labial, assim, que eu falei, mano, eu quero. Então tem essas possibilidades, o que eu acho sensacional ter esse acesso. Né? Quanto mais Perfeito. informação, mais conhecimento, né? As comprovações, obviamente, e ter esse acesso a essas coisas que fazem bem pra gente que tá no esporte, ou tanto até no nosso envelhecimento, né? Esse envelhecimento mental saudável. O Brasil ali é o segundo país, eu acho que é o país mais ansioso do mundo, né? Sim. É o país mais ansioso, cara. Não, Tipo, mano, quando eu consumi o CBD, né, a minha gineco prescreveu pra minha, eu tinha uma TPM muito alterada. Sim. E aí eu consumi à tarde, eu me identifiquei dessa forma, né? É isso, né? A minha individualidade Isso. com a minha médica e a gente usou, né? Usava o CBD à tarde, me trazia até um conforto em até episódios de compulsão alimentar, assim, sabe? Perfeito. Isso foi bem um relato que eu senti, que eu falei, nossa, foi, sabe, uma mudança bem Sim. drástica na época que eu Isso fiz é bem comum. o tratamento, assim, sabe? Durante. Isso é bem comum, pelo canabidiol, né? Ser ansiolítico, muito do Foi comer muito compulsivo, a gente consegue reduzir. Não só com o canabidiol, né? A gente também tem produtos com THCV, que é a tetrahidrocannabidivarina, que é um outro fitocannabinoide que também tem estudos já trazendo esse efeito na diminuição da compulsão, né? No controle da compulsão e também no controle da glicemia. Olha Nossa, que legal. interessante para pacientes que Sim. têm, né, a galera Diabetes tipo o 2, quanto que tem essa possibilidade, né? A nossa amiga Alana é uma diabetes tipo 2 então, desde criança. é incrível, porque a mesma empresa que lá em 2013 fez o produto para esclerose múltipla, que chegou até mim, que é registrado, inclusive aqui no Brasil, com o nome de Sativex ou Mevatil, é o único medicamento registrado que tem CBD e THC para esclerose múltipla. Essa mesma empresa que fez os estudos e conseguiu a patente para esse produto, está fazendo estudos com o THCV para diabetes tipo 2. Então, isso já acende aí uma luzinha pra gente, que provavelmente já a gente tem esses produtos também com uma robustez científica maior. Além disso, a gente tem outros fitocannabinoides como o CBG, que é o canabigerol. Ele é muito anti-inflamatório, é ótimo também para ser usado por atletas, junto com produtos tópicos, né? Da forma de gotinhas, que é a forma sistêmica. Tem os óleos de massagem, que também o pessoal de lipedema tem usado e gostado muito para fazer a drenagem nas pernas com que esse é a inflamação, óleo. né? O lipedema é uma inflamação. Então, assim, são muito amplas, diversas essas, né, indicações, por isso que a gente fala. Sempre consulta um médico, né? Que entenda desse assunto para que ele possa prescrever o melhor produto indicado para você, para sua condição individual. Essa prescrição individualizada é realmente o maior sucesso da terapia, por isso que a gente bate bastante nessa tecla. E eu acho tão importante, né? Hoje a gente chama de médicos canábicos. Ou não, é um termo popular, assim, porque hoje eu conheço médicos, né? Médicos que são especialistas e só atendem dessa forma. Em Sorocaba tem um desses médicos, e eu acho interessante e acho sensacional ter essa possibilidade. Você vai se consultar, né? De uma maneira geral, um clínico geral, né? Que vai também te avaliar dessa forma. Minha gineco já faz essa prescrição, né? Para transtorno ali de... a TPM tem um outro transtorno que a gente até falou num episódio aqui, que eu já me esqueci o nome, onde fica muito alterado. A gente falou Disforia. Agora... Isso! A cannabis ajuda. Disforia. E aí a gente fez o tratamento. Também essa possibilidade de a gente dormir melhor para o atleta, ele vai gerar mais GH, que é o hormônio do crescimento. Ativando ali sua melatonina, é óbvio que o músculo dele vai se regenerar, ele vai... Né? A gente tem produto com melatonina e nanotecnologia para dormir. Deve ser uma gota mimir. É a coisa mais maravilhosa. Gente, sério. Os produtos com nanotecnologia também são incríveis, porque eles têm uma ação melhor, eles absorvem melhor. Então, tanto o creme quanto esse que tem melatonina, CBN, que é um outro fitocannabinoide que ajuda mais na indução do sono. Então, a gente tem esse produto também que é incrível para ajudar nessa recuperação que os atletas super se beneficiam, né?
E agora vamos falar também sobre relatos, né? O que você tem de experiência ao longo desses 10 anos de pacientes, do seu próprio marido, Sim, né? Da ele esclerose. O que você tem da vida real, assim, de contar pra gente, né? Não só ali, óbvio, dentro do seu trabalho, mas de ver na sua casa. Não, é muito impressionante, principalmente o trabalho da educação, da informação chegar. Porque hoje em dia meu pai usa, minha mãe usa, e é muito engraçado, porque no começo todo mundo ficava brincando, né? Meus tios zoavam, ia lá, né? Tem aquele, né, o lado pejorativo, e a Sim, maconheira. sim. Mas você percebe que é tudo uma brincadeira, que depois, principalmente com a informação e vendo os resultados, quando você acompanha um paciente, vê a melhora dele, não tem outro argumento. Com Você certeza. acaba, né? Então, essa parte da informação, de trazer essa informação, de trazer os produtos de qualidade, de também ir aos poucos, né? De não tentar, e aí pronto, acabou. Não. Aos poucos eu usava, meu marido usava, aí minha mãe teve um rompimento no ligamento do ombro, começou a utilizar para não usar anti-inflamatório mais forte, ela usava só CBD, ficou super bem. Meu pai também começou a usar, e aí a gente vai vendo essa desconstrução e essa melhora na qualidade de vida geral. Uma das condições que a gente também vê muito, né, que foi porque a Earth Wellness veio para o Brasil, que é o autismo, a gente percebe que o tratamento não ajuda só a criança, ajuda a família inteira, né? Porque a gente tem uma melhora na condição global daquela família. Isso é muito importante. Então, muitas vezes, a família começa com a criança, vê a melhora, todo mundo já dá uma melhorada também, e aí os pais muitas vezes vão atrás, porque tem uma ansiedade, tem né, depressão, tem alguma dor crônica, tem alguma outra condição, lipedema, e aí você começa a realmente entender essa terapia e a considerar essa terapia, né, para o resto da família. Isso é o mais gratificante que tem. Você vê a mudança, os relatos dos pacientes, a gratidão que eles ficam, né? A gente fala, a gente não faz nada, quem faz é o medicamento, mas a gratidão que eles têm da gente ter trazido essa informação para eles, ter Exato. proporcionado esse acesso que muitas vezes não chega. Por isso que eu fico muito feliz pelo convite, né, de estar aqui trazendo essas informações para cada vez mais pessoas, porque eu sinto que é isso que a população precisa, de acesso Exato. às informações. E aí a gente consegue quebrar, né, vários paradigmas, vários preconceitos, consegue acessar realmente essa saúde integral, que é isso que você falou, né, dos médicos canábicos, as clínicas canábicas, que existem mesmo. Por quê? São profissionais que olham para o paciente de uma maneira mais global. Normalmente a gente segmenta muito, né? O cardio olha isso, fulano olha aquilo. E esses médicos, eles tendem a te olhar de uma maneira integral, porque a medicina endocannabinoide, ou como eu falei, a endocannabinologia, ela é muito voltada para todas essas interações do nosso organismo. Nosso organismo é um só, ele se conversa o tempo todo. Então, a gente tem que ver o paciente como um só. Isso é muito importante, por isso que essa medicina é tão diferente da medicina tradicional e esse conhecimento é importante para os pacientes e para os médicos e dentistas. Então, fico muito feliz de estar aqui hoje podendo compartilhar essas informações e peço para que vocês também me ajudem nessa missão. Então, cada um aqui que já teve acesso a essa informação, que já sabe, continuem falando por aí, né? Viu um noticiário, viu um Reels, ajuda a gente a levar essa informação para frente, porque tem muita gente que pode se beneficiar. Com certeza. Eu acho que a gente tem aí a Earth Wellness, que está aqui com a gente nesse episódio, junto com você. Eu queria que você falasse também, né, um pouquinho mais da história deles hoje. Quantos produtos a gente tem disponível, para quais, né, quais tipos de tratamento, que tem que só a Earth Wellness tem, para a gente também, né, se um médico for prescrever e quiser entender mais também sobre a empresa. Sim, legal. A empresa, então, ela veio para o Brasil, vai fazer um ano, é super novinha, mas nos Estados Unidos já existe há vários anos, tem uma linha bem completa de produtos que a gente foi trazendo para o Brasil aos poucos, né? Então, hoje a gente já tem uma linha bem grande que, além dos tradicionais óleos, né, rico em canabidiol, que existe o CBD isolado, o CBD full spectrum, CBD broad spectrum, né, que são os produtos à base de cannabis mais comuns.
Além desses óleos, a gente tem outros produtos combinados com outros fitocannabinoides, como é o caso do THCV, o CBN, o CBG, que são indicados, por exemplo, o CBN para dormir, o THCV para o controle, né, da compulsão alimentar, ele também é utilizado muito na parte da glicemia, metabolismo. O CBG é mais anti-inflamatório, então principalmente doenças neuroinflamatórias. A gente tem essa gama ampla de produtos e também essa nanotecnologia que consegue trazer uma resposta melhor e mais rápida para alguns produtos. Fora os produtos, né, de uso sistêmico, que é que a gente engole, os óleos, a gente tem também cápsulas que podem ser engolidas, que para uso Isso é super oral. novo, né? Porque assim, a gente conhece, vem do tradicional do Do óleo. óleo, E agora a gente tá vendo em cápsulas. Tem cápsula, tem creme, Gomas. gel. As gomas, elas são assim, muito famosas, porque além de ser uma via gostosa, né, que você Sim. tem goma de CBD, a gente também consegue trazer o THC nas gominhas. Então, para paciente de dor crônica, por exemplo, Nossa. é incrível. Para dormir, muita gente utiliza. E mais, muitos médicos usam, principalmente em atletas que fazem triatlon, essas provas mais longas, como pré-treino. O THC, porque ele também ajuda, né, na manutenção dessa energia durante treinos mais longos. Então, as gominhas são muito utilizadas tanto para o relaxamento depois do treino, quanto para dar esse up durante o treino. Então, assim, o pessoal tem gostado muito dessa apresentação de gomas e os tópicos, né, que são os cremes, géis. Nossa, que a preciso gente pra consegue acne, passar. gente. Preciso urgente, não vou mais tomar Roacutan, já O estou decidida. sérum facial, assim, é super anti-inflamatório. Para acne, tem alguns estudos que já mostram que ele atua na bactéria causadora da acne. Então, ele alivia, assim, acalma, diminui aquela inflamação da pele. É muito legal. Tem também esse óleo para massagem, que é muito interessante para drenagem. Enfim, o catálogo é bem extenso, né? Eu sugiro vocês entrarem em contato com a gente, que aí eu mando direitinho, né? Todos os produtos, os valores, que também são mais acessíveis, forma de pagamento, que também é mais acessível, e como ter acesso ao produto. Então, Claro. se você é paciente, a gente também indica, né, esses profissionais prescritores, Legal. porque isso é muito difícil. Como menos de 1% dos médicos prescreve. Então, esse trabalho, assim, é muito árduo. Chega muita gente para mim pedindo essa indicação. Por isso, também, a gente já tem um grupo ali, né, de médicos Claro. que fazem esses cursos, que a gente também já consegue indicar para os pacientes, porque a gente sabe que eles vão fazer um acompanhamento legal. Então, se você é paciente, eu acho que poderia ser bom para mim, para minha filha, para minha mãe, entre em contato com a gente, que a gente pode indicar um médico que atenda tanto presencial quanto via telemedicina. Que a ótimo. Telemedicina tem ajudado muito os pacientes a terem acesso, justamente por conta dessa porcentagem que eu falei, né? Nossa, sensacional. A gente vai deixar aqui, tanto na descrição também, como que vocês fazem para entrar em contato com a Esté e com a Earth Wellness, e também aqui no vídeo, né, pra galera ter acesso, que nem a Esté falou, é importante vocês falarem, divulgarem, comentarem aqui se vocês conhecem alguém que já usou, né, alguma medicina... Como que é, amiga? Ai, que chique. Canabinoide. Canabinoide. Algum desses produtos para também ter esses depoimentos de vocês aqui. E se não, o quanto que vocês ficaram curiosos também, para que, quem sabe, até na próxima temporada a gente traga esses médicos para cá, né? Para trazer acesso a, por exemplo, uma ginecologista, uma dermatologista, né? Para falar mais direcionado, porque é um mundo de informação. Dava pra gente ficar aqui o dia inteiro falando é muito sobre curioso, isso. né, amiga? Ao mesmo tempo que ele é complexo, ele também é simples, né? Porque a gente vê o tanto de benefício eu vi na minha família, né? No meu cachorro. E o quanto que ele tá ali estável, suas crises diminuíram, assim... É muito raro ele ter uma crise. Hoje ele tem quase 10 anos. Se ele tiver 2 crises por ano, isso é excelente. E optei
junto com a veterinária, que ela também é acupunturista, né? Enfim, ela já tem uma forma de atender diferente do que usar na época o Gardenal para isso. E eu vejo o quanto que de qualidade de vida que ele brinca, que ele tem ali. Óbvio que ele é um cachorro mais velho hoje, mas, meu, quem conhece o Burp sabe. Vocês já acompanham ele nas redes sociais, né? O tanto que ele é hiperativo. Então, isso eu acho, tá ali do meu lado, sabe? Exato. E foi super na época, meu, será? Não sei o quê. Então, e a gente tem medo, né? Sim, porque você claro. não sabe. Muitas mães acham, ai, eu vou chapar meu filho, o que eu vou fazer com, né? Ou minha mãe, ai, o que vai acontecer com a minha mãe, com o meu cachorro? Imagina que eu vou dar maconha pro meu cachorro. Não é assim, né? A gente tem enfim, os medicamentos tradicionais também vieram das plantas, né? Muitos deles, inclusive a morfina, que a gente comentou, né? Então, por isso que eu gosto sempre de trazer essa visão realmente da planta, de como a gente consegue ter esses produtos de uma maneira também segura, né? Porque não é porque é natural que todo mundo pode usar e não faz mal para ninguém, porque também não é assim. A gente tem algumas contraindicações, principalmente para o THC, CBD nem tanto, mas o THC, que é a molécula psicoativa, a gente tem algumas contraindicações, sim. Então, por isso que é importante consultar o médico, né, um profissional que tenha essa expertise antes de começar a fazer o uso. Mas olha, a garantia, assim, o retorno que a gente tem dos pacientes é óbvio, nada é para todo mundo, não é 100%. Mas, assim, mais de 95% dos pacientes se dão super bem, continuam o tratamento, não tem, né, nenhum tipo de problema. Então, isso é o mais gratificante, com certeza. Eu fico feliz de ter, né, você aqui nesse episódio, você que me apresentou o CBD na época, a gente fala disso há quanto tempo lá, né, no nosso dia a dia de treino. Então, agradecer você, a Earth Wellness, né, que está patrocinando também esse episódio para que as pessoas tenham acesso a esse conteúdo, a essa informação, a essa disponibilidade de coisas que podem agregar na qualidade de vida, né? Perfeito, é isso. A Earth Wellness tem esse preceito de melhorar a qualidade de vida a partir dos produtos à base de cannabis. Então, diferentes formas farmacêuticas, apresentações, para que o paciente tenha acesso ao produto que ele precisa da melhor forma possível. É isso, minha gente. Essa foi a Stephanie Souza aqui no nosso programa. Eu queria muito agradecer mais uma vez você. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais do trabalho dela, que é sensacional nas redes sociais, né? Ela tem conteúdo. Eu falei do @explicanabis. @explicanabis, mano. Tá aqui, amiga. Relaxa. Já tem aí o seu arroba desde o começo, porque ela tem um conteúdo sensacional, né? Ela faz esse conteúdo, ela tá ali falando, tirando dúvidas das pessoas, também falando sobre, né, essa coisa do dia a dia. Então, quem precisar, ela tá lá respondendo todos vocês. A nossa querida Esté, @explicanabis. Então, um beijo. Esté, muito obrigada. Eu que agradeço o espaço. Já tô louca pra passar em consulta de novo pra pegar o sérum, gente, pra minha acne. Bora todo mundo usar cannabis, que é vida. É isso. Muito obrigada a você que acompanhou então esse episódio. Obrigada ao nosso patrocinador desse programa, Mills Power. E a gente se vê semana que vem aqui no Muito Além TV. Tchau.